Olá pessoal, vamos ver mais um conteúdo de física aqui e nós vamos ver agora a terceira lei de Newton, também conhecida como princípio da ação e reação. Então vamos lá. Olha bem, gente, toda vez que eu tenho um corpo interagindo com o segundo corpo, então vamos supor que o primeiro corpo aplica uma força nesse segundo corpo. O que o segundo corpo vai fazer? Vai reagir e vai fazer uma força também no primeiro corpo. Então essa reação ela vai ter a mesma intensidade, ou seja, mesmo valor, mesma direção, porém sentido oposto à primeira força, ok? Que seria a força de ação. Tá? Eu tenho uma ação, eu tenho uma reação. Então olha bem, toda ação corresponde a uma reação de mesma intensidade, mesma direção, porém sentido oposto. Ou seja, as forças elas vão existir em pares. Então vamos lá, a pessoa para andar aplica uma ação no piso aqui, o tênis dela. O que o piso faz? Reage e aplica uma força em sentido oposto, com a mesma direção, porém em sentido oposto, mesmo valor, inclusive mesma intensidade. Então, ação e reação. O ato de andar, no caso, é explicado pela ação e reação. Ok? Eu tenho uma ação no piso e o piso reage. Tanto é que quando o piso está muito liso, a pessoa pode até cair de cara no chão, no caso. Por quê? Porque não teve, no caso deslizou, não teve a ação necessária para movimentar, ela acaba caindo. Bom, olha aqui o segundo exemplo. Ó. O camarada num caiaque faz o quê? Com o remo, ele aplica uma força na água. E o que a água faz? Aplica uma força no remo. Então é ação e reação. Então ação e reação têm mesmo valor, mesma intensidade, mesma direção, são ambas horizontais, porém sentidos opostos. Olha aí. Olha lá, a marreta. A marreta interagindo com a estaca. Então a marreta faz uma força na estaca, a estaca o que? Reage. Então, ação e reação. Mesma direção, porém sentidos opostos, uma para baixo e outra para cima. Certo? Vamos lá agora, olha. A Terra e a Lua. A Terra e a Lua, elas interagem. Então, como é que é a interação delas? É a distância, é uma força de campo, tá? Então, observa. A Terra faz uma força na Lua, a força da gravidade que ela faz sobre a Lua. O que a Lua faz? Reage e faz uma força na Terra também. Então a força que a Lua faz na Terra e que a Terra faz na Lua tem mesma intensidade. Sentidos opostos, mas uma mesma o quê? Direção. Certo? Observa aqui agora, olha, o exemplo da força de tração, né? Observa. O que acontece? A corda, ela no caso, ela vai fazer uma força. Ela vai fazer uma força no balde aqui, olha. Está fazendo uma força no balde. O balde reage, faz uma força na corda também. Ó. Então, ação e reação faz. Poderia ser menos ter que ação ou reação, ou em cima que ação ou reação, não importa. O que importa é o seguinte, você tem que entender que um é ação e o outro é reação. Tá? Observa aqui agora o livro apoiado na mesa. Observa que a mesa faz aquela força normal sobre o livro. O que o livro faz? Reage, aplica uma força sobre a mesa. Que força é essa? Normal. Não vamos confundir, gente, quando a gente for começar a fazer os exemplos de aplicação das leis de Newton, quando a gente for representar as forças, normal e peso, não vamos confundir essa força menos N aqui com peso, não, tá? Não tem nada a ver. Essa força menos N ela é feita sobre a mesa e a força N é feita sobre o livro. Quando a gente for representar o peso e a normal, se fosse o livro aqui sobre a mesa, eu teria a normal sobre o livro e o peso sobre o livro. Não é o caso aqui, a gente não está falando da força-peso. Então, ó, ação e reação, normal. Força de atrito, ó, observa, a força de atrito é, no caso, a interação entre o bloco aqui e a superfície. Então, o que acontece? O bloco ele faz uma força de atrito sobre a superfície, melhor dizendo, faz uma força de atrito sobre o bloco. E o bloco o quê? Reage sobre a superfície, fazendo também uma força
de atrito. Então as forças sempre vêm aos pares, tá, gente? Mas nem sempre a gente precisa representar esses pares, tá? Depois a gente vai ver isso, ok? Vamos lá, olha, uma bola, ela fez uma força no rosto da pessoa aqui, ó, de verde. E o rosto o quê? Reagiu, de rosinha aqui, olha. Reagiu sobre a bola. Então, ação e reação. Mesmo valor, mesma intensidade, mesma direção, porém sentidos opostos. Uma pessoa empurrando uma geladeira, pode ser uma geladeira, um frigobar, né? Então ele faz uma força F1 sobre esse frigobar. E o que o frigobar faz? Reage, fazendo uma força F2 sobre a pessoa. Então, ó, mesma direção, mesmo valor, porém sentidos opostos, né? Observa aqui, ó. O lutador dá um soco no rosto do outro lutador, né? Faz uma força que é chamada aqui de F1. O que o rosto faz? Reage, faz uma força F2 na luva do outro lutador. Então, ação e reação. Mesmo valor, mesma intensidade, mesma direção, porém sentidos o quê? Opostos. Olha o foguete subindo para o espaço aqui, olha. Então, o que acontece? Ele vai expelir gases, de forma que esses gases que ele está expelindo vai interagir com o próprio foguete. Né? Então ele vai expelir gases, os gases que vão saindo de forma sequencial vai interagindo de forma que parte do gás é impulsionado para baixo e reage, impulsionando o foguete para cima. Tá? Então, ação e reação. Ok? Então, gente, as forças sempre vêm aos pares. Tá? Por isso chamado ação e reação. Tem uma ação, tem uma reação. Toda ação tem uma reação de mesma intensidade, mesmo valor, mesma direção, porém sentidos contrários, sentidos opostos. É o que diz a terceira lei de Newton. A gente vai aplicar mais isso quando a gente for ver a aplicação das leis de Newton. E nossa aula termina por aqui. Até mais para vocês. Fiquem com Deus.